A história começa com o Dr. Andrew, um médico americano, que se encontra profundamente abalado pela perda de um de seus pacientes, que faleceu por insuficiência cardíaca. Nesse momento, um colega se aproxima e o alerta sobre um grupo terrorista que está caçando americanos na região e que já descobriram sua presença. Preocupado, Dr. Andrew corre para contar à sua esposa, uma professora dedicada, que ensina crianças africanas e tem um grande desejo de ajudar o próximo. Ele avisa de que precisam sair imediatamente, pois os terroristas estão próximos e suas vidas estão em risco. Sua esposa, com o coração cheio de esperança, pergunta se não seria possível resolver a situação de outra maneira, talvez até conversando com os terroristas para encontrar uma solução pacífica. Ela insiste, acreditando que as coisas poderiam melhorar. No entanto, o Dr. Andrew, desiludido, responde que a situação já saiu de controle. Seu equipamento médico foi roubado e ele acabou de perder um paciente. Para ele, não há mais esperança de mudança. Com isso, decidem deixar o local. Eles vão até um pequeno aeroporto na vila, situado em uma região árida e isolada, com apenas um único avião disponível. O piloto, ganancioso, quer embarcar o máximo de pessoas e cargas possível, apesar das condições precárias da aeronave. Outro passageiro americano também estava tentando escapar. No total, eram 3 pessoas que embarcaram na esperança de fugir daquele lugar. Um dos homens se chamava Max, e os outros eram seus amigos. Entre eles, havia um homem negro, de natureza extremamente bondosa e com cabelo curto, que também se juntou ao grupo. Antes de partirem, a esposa de Andrew se despediu de um amigo africano, com tristeza nos olhos, dizendo que lamentava profundamente o fato de eles terem que ir embora por causa dos terroristas que ameaçavam a região. Andrew, então, se aproximou do piloto, um homem chamado Graham, conhecido por ser ganancioso. Graham exigiu uma quantia alta de dinheiro para levá-los, e Andrew logo o reconheceu. Ele se lembrou de que Graham era o mesmo piloto que deveria ter trazido o equipamento médico que nunca chegou. Por conta dessa falha, muitos dos pacientes de Andrew acabaram morrendo, e itens que deveriam ter sido enviados para a América foram roubados. Frustrado, Andrew confrontou Graham, dizendo que o que ele fez era desumano e que sua ganância trouxe muito sofrimento. Tanto ele quanto sua esposa acreditavam que, se apelassem para a consciência de Graham, talvez ele mudasse e se tornasse uma pessoa melhor. Eles queriam que suas palavras o tocassem de alguma forma, esperando que isso fizesse repensar suas atitudes. O avião, no entanto, era pequeno e não havia espaço para carregar muitas coisas. Mais uma vez, Graham, movido pela ganância, afirmou que o dinheiro que receberam era apenas pelo transporte, não pelo embarque de bagagens. No entanto, depois de muita insistência dos passageiros, ele cedeu. Tudo bem, vocês podem levar suas coisas, mas terão que mantê-las no colo, disse ele, relutante. Depois disso, todos se acomodaram no avião, embora o ambiente dentro da aeronave estivesse longe de ser ideal. A situação era precária, mas eles não tinham escolha, precisavam sair dali. Se perdessem aquele voo, teriam que esperar uma semana pelo próximo. E ficar não era uma opção, já que de um lado havia a ameaça de terroristas, e do outro, animais selvagens perigosos da África. A decisão foi inevitável, seguir viagem naquele avião. Quando a aeronave finalmente decolou, todos respiraram aliviados. A princípio, parecia que tudo estava tranquilo. No entanto, de repente, o avião começou a balançar de forma preocupante. Os passageiros, assustados, questionaram Graham, a piloto, sobre o que estava acontecendo. Ela, com confiança, respondeu que não havia nada de errado. Disse que já havia pilotado aviões por longas horas e que sabia, com certeza, que não havia motivo para pânico. Mas o Dr. Andrew, irritado, se levantou e foi até a frente do avião. Ele acusou Graham de estar colocando todos em risco por causa de sua ganância, afirmando que o excesso de carga que ela colocou a bordo estava causando a trepidação. Se isso continuar, o avião vai acabar caindo, alertou ele. Graham, porém, manteve sua postura, negando qualquer problema. Não há nada errado, insistiu ela. Apenas sentem-se e fiquem com os cintos de segurança. Eu não entendo dessas coisas, me deixe fazer meu trabalho, disse Graham, tentando afastar as preocupações. Mas, após alguns minutos, o avião começou a tremer violentamente, e um incêndio se iniciou. A aeronave rapidamente perdeu altitude, se aproximando do chão a uma velocidade assustadora. Em questão de segundos, o avião se chocou contra o solo. O impacto foi devastador. Alguns passageiros morreram imediatamente por causa da destruição, enquanto os que sobreviveram ficaram gravemente feridos. Andrew, atordoado, conseguiu se levantar e começou a observar o cenário de caos, com destroços em chamas ao seu redor. Mack sobreviveu ao acidente, assim como outro jovem.
No entanto, o amigo de Max não resistiu e morreu no local. Andrew, Graham e Red também sobreviveram ao desastre. Andrew correu até sua esposa, que estava em estado crítico, presa sob uma grande quantidade de bagagem. Ela tinha ferimentos graves, incluindo uma perna quebrada. Desesperado, Andrew tentou de todas as maneiras libertá-la, mas ela estava tão presa que, apesar de seus esforços, ele não conseguiu tirá-la de lá. Vendo a situação, Graham se aproximou e, de forma fria, disse: "Ela não vai sair daqui. Pare de forçar, é melhor tirar as bagagens. E se ela estiver com muita dor, dê um pouco de álcool para ela." Furioso com a insensibilidade de Graham, Andrew respondeu com firmeza: "Eu não sou a favor desse tipo de coisa. Fique quieto e saia daqui. Eu sei o que preciso fazer." Esse avião também carrega um segredo, e tudo isso por causa de certas circunstâncias. Depois da queda, eles se reúnem e decidem enterrar o amigo de Max perto do local, para evitar que os animais selvagens devorem seu corpo. Com o choque do acidente ainda recente, começam a avaliar o local onde o avião foi destruído. Logo percebem que estão presos em uma área extremamente perigosa, habitada por feras selvagens. Apesar do cenário desolador, eles acreditam estar relativamente seguros durante o dia, já que a selva era parecida com um deserto. O calor intenso impedia os animais de caçar sob o sol. No entanto, à noite, as coisas mudariam. Com a escuridão, a sobrevivência ficaria muito mais difícil, e eles precisariam agir rapidamente. Enquanto o Dr. Andrew fica ao lado de sua esposa ferida, os outros três decidem fazer um plano para tentar chegar a uma aldeia próxima, que, segundo estimativas, estava a cerca de 20 ou 30 quilômetros dali. Graham sugere que sigam para o sudeste, acreditando que a vila estaria nessa direção. Max, por sua vez, discorda e insiste que o caminho correto é para o sudoeste, acreditando que a aldeia estaria naquela direção. Contudo, Graham, armado, se impõe como líder do grupo. Ele afirma com firmeza: "Se vocês querem sobreviver, venham comigo." Graham também convida Andrew a se juntar a eles, mas ele se recusa. Ele estava determinado a ficar com sua esposa, que estava gravemente ferida e não podia ser movida. Os companheiros tentam convencê-lo a ir, afirmando que muitas coisas ainda poderiam acontecer, mas sua esposa, com fé inabalável, o tranquiliza, dizendo: "Confiamos no nosso destino, acreditamos em Deus. Ele certamente nos salvará." Andrew, profundamente ligado à sua esposa, não podia abandoná-la de forma alguma. Ele reafirma sua decisão aos demais, dizendo que, se a aldeia estivesse muito distante, ele preferiria permanecer com ela. Andrew diz: "Vão até a aldeia e tragam ajuda. Enquanto isso, eu ficarei aqui e cuidarei da minha esposa." Com isso, o grupo inicia a caminhada em direção à aldeia, enquanto Andrew e sua esposa permanecem no avião destruído, aguardando por socorro. A esposa de Andrew, já muito debilitada, parecia ter perdido as esperanças, oscilando entre espera por ajuda e a resignação diante da possibilidade da morte. Para piorar a situação, animais selvagens começaram a se aproximar, embora eles não pudessem vê-los claramente. Enquanto isso, Graham e os outros se perderam na vasta região desértica. Já havia passado meio-dia desde que partiram, mas ainda não tinham avistado a aldeia. O cansaço os dominava, e o calor escaldante os fez desabar no chão, exaustos. Graham compartilhou a pouca água que tinha, e, com dificuldade, eles continuaram em direção à última montanha no horizonte. Mas, ao chegarem lá, depois de uma longa e exaustiva caminhada, tudo o que encontraram foi mais deserto à frente. Desorientados, eles nem sabiam mais o caminho de volta. A sensação de estar completamente preso tomou conta do grupo. Nesse momento, Max, em um ato desesperado, pegou a arma de Graham e confrontou todos. "Estamos nessa situação por sua causa. Vamos morrer aqui se não fizermos algo." Apontando a arma para o grupo, Max afirmou que todos teriam que seguir o caminho que ele decidisse. No entanto, os outros ainda queriam ficar com Graham, acreditando que, se voltassem pelo caminho de onde vieram, poderiam encontrar o avião novamente. Com a esperança de que voltando por aquela rota poderiam chegar à aldeia ou ao avião, decidiram iniciar o retorno. Enquanto Max segue seu caminho sozinho, o restante do grupo, exausto e sofrendo com o calor, finalmente consegue retornar ao avião com grande dificuldade. Ao chegarem, deparam-se com uma cena aterrorizante. Havia sangue espalhado por toda parte, e Andrew e sua esposa estavam desaparecidos. Marcas de garras de leão nas proximidades deixaram claro o que havia acontecido. Ambos foram atacados e devorados pelo animal. O grupo ficou abalado com a perda dos dois, mas o medo tomou conta quando perceberam que o leão estava ativo até mesmo durante o dia e poderia caçar a qualquer momento. Desesperados, começaram a procurar uma forma de escapar.
De repente, Andrew apareceu, visivelmente abalado e aterrorizado. Com uma arma em mãos, ele confrontou Graham, pois todos acreditavam que ele era o responsável por toda aquela tragédia. Na visão de Andrew, se Graham não tivesse carregado tanto peso, o avião não teria caído. Andrew, em um ato impulsivo, tentou atirar em Graham, mas um dos jovens do grupo disparou sua própria arma, atingindo Andrew, que foi arremessado ao chão, enquanto Graham escapava ileso. Enquanto revistavam as coisas de Graham, descobriram que ele estava contrabandeando peles de leões, o que tornava suas ações ainda mais cruéis e gananciosas. Devastado pela perda de sua esposa, Andrew fez uma sepultura improvisada para ela, sentou-se ao lado do corpo e começou a chorar, sua dor sendo impossível de conter. Com a cabeça entre as mãos, ele lamentou em voz alta: "Eu sinto muito por não ter conseguido salvar minha esposa. Eu deveria ter tentado mais. Talvez ela tivesse sobrevivido." Em resposta, o chefe do grupo tentou confortá-lo. Contra um leão, não há espaço para arrependimentos. Não foi sua culpa. Não havia como evitar o que aconteceu. O destino da esposa de Andrew refletiu no que ela sempre acreditou. À medida que a noite se aproximava, eles sabiam que precisariam encontrar uma forma de sobreviver até o amanhecer, pois à noite, os animais selvagens certamente caçariam. O rugido do leão já não podia ser ouvido, mas o perigo continuava. Graham sugeriu que havia apenas uma maneira segura de passar a noite: se esconderem na cabine do piloto, que poderia abrigar 3 pessoas. Eles decidiram sortear quem teria que ficar de fora, e o azar recaiu sobre o amigo de Max, que teria que passar a noite do lado de fora do avião. Quando a noite finalmente caiu, o rapaz acendeu uma fogueira ao lado do avião e se sentou próximo a ela, enquanto os outros 3 se abrigaram na cabine. Antes de se recolherem, avisaram ao jovem para não dormir e manter o fogo aceso, pois isso seria sua única proteção. Enquanto você estiver acordado, o fogo queimará e você estará seguro. Mas se adormecer, pode ser o fim. Com a tensão alta, todos aguardavam ansiosamente que a noite passasse, pois pela manhã iriam em direção à aldeia. Agora, o caminho estava claro para eles. Durante a noite, Graham saiu da cabine para verificar a situação e percebeu que o jovem estava começando a cochilar e o fogo estava diminuindo. Ele o sacudiu, dizendo: "Acorde. Se quiser sobreviver, mantenha o fogo aceso." Graham voltou para a cabine, mas o cansaço foi mais forte que o jovem, que acabou adormecendo. Com isso, o fogo se apagou completamente, e no silêncio da noite, os olhos de uma criatura começaram a brilhar na escuridão. Não era outro senão o leão, que agora se aproximava silenciosamente, pronto para atacar. Todos estavam sentados dentro da cabine do piloto, escutando atentamente os sons ao redor. Andrew, com o coração pesado, sentia-se profundamente mal pelo jovem lá fora. Ele queria sair e salvá-lo, mas havia muitos leões circulando, tornando qualquer tentativa impossível. Apesar do medo, Andrew tomou a corajosa decisão de abrir a porta da cabine, momento em que um leão tentou entrar. Juntos, eles tentaram impedir o animal, mas o leão era incrivelmente forte e começou a quebrar a estrutura da cabine. De repente, uma cobra, que estava escondida dentro da cabine, mordeu o leão na cabeça. Rapidamente, Andrew conseguiu fechar a porta, mas o veneno da cobra começou a agir. Em um ato desesperado, Andrew amarrou uma corda na perna do leão para drenar o sangue envenenado, salvando sua vida. Mesmo assim, a condição do leão era crítica. Ao amanhecer, Andrew saiu da cabine e percebeu que o jovem que estava do lado de fora não estava mais lá. Ele também havia sido vítima dos leões. Desesperados, eles decidiram que era hora de ir para a aldeia, pois o dia traria mais segurança. No entanto, Andrew, exausto emocionalmente e abalado por tudo que presenciou, desabou junto a uma árvore. Ele disse ao grupo: "Não posso ir com vocês. Perdi toda a coragem. Esse é o meu destino. Quero ir para minha esposa, então ficarei aqui e esperarei pela minha morte. Já vi pessoas serem devoradas por leões e não posso suportar mais isso." O restante do grupo partiu em direção à aldeia, determinados a sobreviver. Depois de caminhar por algum tempo, avistaram um carro vindo ao longe. A visão do veículo encheu seus corações de esperança e alegria, acreditando que finalmente seriam resgatados. Eles acreditavam que agora tanto eles quanto Andrew seriam salvos. Começaram a gritar na tentativa de chamar a atenção do carro que se aproximava. Mas, para sua surpresa, o veículo parou diretamente perto de Andrew. Não era um grupo de resgate, mas sim um grupo terrorista que estava à procura de americanos. Sem perder tempo, os terroristas começaram a atacar Andrew, questionando sua presença ali. "Por que você está em nossa terra? Você veio aqui para roubar? Leva nossas riquezas para o seu país", acusaram. Andrew, sendo médico,
Tentava explicar que não estava ali para prejudicá-los, apenas para ajudar, e que estava voltando para casa. Ele não queria confusão, muito menos ser morto. No entanto, ao encontrarem os chifres de um animal contrabandeado no avião, os terroristas ficaram ainda mais furiosos. Você é um contrabandista. Está roubando nossas terras e enviando para a América. Gritaram. O destino de Andrew parecia selado, mas foi então que Grant interveio, assumindo a culpa. Esse é meu avião, e esses chifres são meus. E you sou o contrabandista. Andrew não tem nada a ver com isso, confessou Grant, tentando salvar Andrew. O líder dos terroristas olhou para Grant e, com frieza, perguntou, então, devemos matar você? Tentando argumentar, Grant disse, por que deveriam me matar? Eu sou apenas um humano, como vocês. O chefe terrorista deu um sorriso cruel, e disse, respeitamos aqueles que vivem em nossa terra, como se estivesse mudando de ideia. Mas, sem hesitar, ele atirou em Grant, provando o contrário. Sim, somos terroristas, e não temos piedade dos humanos. Após o ataque brutal, eles começaram a tratar o grupo de forma desumana. Um dos terroristas saiu para buscar um caminhão, a fim de levá-los embora como prisioneiros, enquanto 2 outros ficaram para manter o controle da situação. Um dos terroristas se dirigiu a Andrew. Vamos fazer um trato. Vou contar até 10, e você precisa correr. Se não sair até lá, eu atiro. Agora levante-se e corra. Mas Andrew não se moveu. A coragem havia lhe escapado, e ele se perguntava qual era o sentido de correr. O terrorista, frustrado com a falta de reação, começou a rir da situação. Quando o terrorista percebeu que eles estavam completamente desanimados, ele se afastou, observando-os por um tempo. Andrew, sentindo a pressão da arma em suas mãos, pensou, sou um lutador, não posso morrer tão facilmente. Com isso em mente, ele se levantou lentamente e caminhou em direção ao terrorista, tentando pegar a arma. Mas o terrorista acordou e, ao disparar, descobriu que a arma estava sem munição. O segundo terrorista, percebendo a movimentação, também se reanimou. Andrew aproveitou a oportunidade e lutou para controlar o segundo, levando a troca de tiros que resultou na morte de ambos os terroristas. Assim que a poeira assentou, a arma falou com Andrew. Matamos os 2. Agora, você precisa vir comigo. É hora de realizar o sonho da sua esposa, e eu posso te ajudar. Dê-me uma chance para corrigir meus erros e me redimir. Andrew concordou, mesmo sabendo que a situação ainda era grave. Ao avançarem, chegaram perto da aldeia, mas havia uma pequena montanha de pedras à frente que precisavam atravessar. Com dificuldade, Andrew começou a escalar, mas logo se deparou com um cenário aterrador, leões ensanguentados se aproximando. Os leões, sentindo o cheiro do sangue, começaram a se dirigir para a montanha. No topo, eles estavam parcialmente escondidos, mas quando os pássaros começaram a voar ao redor, o vento mudou. Os leões, percebendo sua presença, voltaram-se em direção ao local onde estavam, aumentando a tensão da situação. Um escorpião subiu pelo rosto de Andrew, que permaneceu em total silêncio. Quando o escorpião começou a se mover novamente, uma pedra caiu, atraindo a atenção de um leão que se aproximava, indicando que havia algo ali em cima para ele comer. O leão começou a escalar a montanha com determinação. Observando isso, o escorpião decidiu sacrificar-se. Ele disse a Andrew, eu cometi muitos erros na minha vida, e hoje quero me redimir. Vou me cobrir com seu sangue e me entregar aos leões. Assim, você terá a chance de escapar. Você promete que, ao se levantar, irá em direção à aldeia. Com isso, ele subiu pela montanha gritando e, em seguida, pulou para baixo. O leão imediatamente se dirigiu a ele e o atacou. Andrew, vendo isso, começou a se mover em direção à aldeia, mas, após um tempo, caiu de exaustão. Ele estava com muita sede e logo avistou 2 animais se aproximando, prontos para atacá-lo. Desesperado, Andrew olhou para cima e exclamou, é assim que eu vou morrer, pelas garras de animais tão imbecis? Se fosse para escrever meu destino, que pelo menos fosse nas mãos de um leão. Com essas palavras, Andrew se levantou com toda a coragem que lhe restava. Os animais correram em sua direção, mas, de repente, um trovão ecoou e eles fugiram assustados. Em seguida, começou a chover. Andrew se deitou e começou a beber a água da chuva, saciando sua sede após tanto tempo. Com isso, ele acabou desmaiando. Quando Andrew abriu os olhos novamente, viu o mesmo companheiro que havia se aproximado dele antes, contando sobre os terroristas. Esse amigo o apoiou e o ajudou a se afastar daquele lugar perigoso. Andrew estava salvo, e seu destino era viver, pois havia demonstrado coragem até o último momento. Agora, ele seguia em direção à aldeia,
encerrando assim essa história. Obrigado por assistir.